Pode vir. Vai iniciar agora. Está iniciando a gravação. Consegui. Acho que sim. Joilza está gravando. Quem está gravando? A Joilza já está gravando. Então, tudo bem, ótimo. Eu tentei aqui agora que eu ia conseguir, mas já conseguiu melhor ainda. Bom, ainda não começou aqui. Já está gravando? Já. Joilza está gravando a chamada. Já. Então, vamos lá. Tá? Uma boa noite para todo mundo. Hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Nós estamos no capítulo 8. Desculpe. No item 11, escândalos. Nós estamos lendo uma paginazinha à parte deste livro aqui, tá? Do Divaldo, da Joana, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Nós estamos no meio dessa página. Nós paramos em que parágrafo, Elisa? Para que os escândalos se tornem conhecidos. Tá. Então, a Joana vem falando, né? Primeiro ela fala que é interessante que Jesus fala melhor que né, arranque o braço, arranque o olho. E ela está explicando para a gente que o Jesus falava para que se erradicasse na fonte, tá? Para que o órgão não realizasse o projeto, né, que é do escândalo, né? Para não realizasse o escândalo. Ou seja, a fonte é o quê? O nosso pensamento. Cortar lá, cair a mão, o olho, o coração, ninguém vai provocar escândalo. O problema é aqui, tá? E lembra de cima, Elisa? Inevitavelmente? Isso. Todo mundo já está com a página aí? Nós colocamos hoje de novo no Maria Vaz, né, no Zap. Tá? É escândalo, né, gente? Escândalo. Vamos lá? Não quer voltar onde está escrito assim. Esse é o sentido revolucionário da palavra de Jesus. Por um acaso eu tinha até marcado aqui, não sei porquê, mas vamos lá. Boa noite, prima. Vamos lá. Esse é o sentido revolucionário da palavra de Jesus em torno da necessidade de autoiluminação para se arrancar o órgão escandaloso, língua, braço, mão, pé. Erradicar na sua origem a onda vibratória que vai acionar o órgão. Eis o esforço que deve ser empreendido de forma que seja eliminada a causa geradora da futura ação malévola, de modo que o indivíduo se harmonize, mudando a linha direcional das aspirações e dos compromissos aos quais se vincula. Então, isso aí, está na mente. Ela fala lá em cima, ela tem umas palavras que estão um pouco diferentes, né? Autoiluminação. Então, é esse trabalho que nós temos que fazer, tá? Essa autoiluminação. Essa luzinha aí que ela está se referindo, ninguém vai fazer por nós, tá? Nós que temos que realizar esse trabalho. Então, ela dá continuidade justamente falando isso, né? Erradicar na sua origem a onda vibratória. Onde é que está a origem? Certo? E depois ela fala, mudando a linha direcional das aspirações e dos compromissos aos quais se vincula. Se a gente sabe que aquilo que nós pensamos não está correto, uma ação errada, uma ação má, etc., então o que é que nós temos que fazer? Nos desvincular disso. Tá? Esse processo de autoiluminação também, tá? É uma proposta que nós temos que ter conosco mesmo para largarmos esses pensamentos, essas ações que nós ainda temos, infelizmente, né? Mas ela vai explicar um pouquinho adiante que isso vai acontecer. Vamos lá. Inevitavelmente, se tornam necessários os escândalos no mundo, porque constituem advertências para a observância dos bons princípios, porquanto, se assim não fora, dificilmente se poderia aquilatar os males que produzem os instintos agressivos, os comportamentos destrutivos,
evitando as mais audaciosas conquistas morais. No livro O Consolador, do Emmanuel, o Emmanuel fala que Jesus foi um espírito que cresceu em linha reta. Infelizmente, nós não conseguimos isso. O que é crescer em linha reta? Será que Jesus matou alguém lá na fase de progresso dele, de evolução? Pode ter matado. Aí chegaram para ele, rapaz, isso aí está errado, isso aí não está correto, dado assim, explicado a ele o porquê, ele, pronto, isso eu não faço mais. E crescer em linha reta é isso, você está passível de errar, mas não de cometer maldades. Porque você só erra uma vez, e com aquilo ali você aprende e vai embora. Agora, infelizmente mesmo, parece que nós precisamos ver o mal acontecer para a gente saber, né, que existe o inverso, o bem, o bom. Nós parece que é uma necessidade tão grande nossa, que ela fala aqui, é necessário, se torna necessário. O que a gente tiver acontecer com o outro, né, já é uma advertência. Se a gente tiver, quando acontece conosco, então, geralmente nós não repetimos o ato. Mas às vezes também somos muito rebeldes, mesmo sabendo que vamos nos quebrar a cara de novo. E há muito espírito assim. A gente vê na literatura espírita muito espírito rebelde mesmo, que não adianta, quebra a cara, está no sufoco, melhora um pouquinho, já faz de novo. Tá? Mas, no geral, nós somos esses aí. Esses que botou a mão na tomada, tomou o choque e não quer mais botar a mão na tomada. Mas a questão de botar a mão na tomada que é o nosso problema. Alguém quer comentar? Alguém quer botar a mão na tomada aí? Ninguém? Vocês já estão espertos, viu? Já estão evoluídos. Para que os escândalos se tornem conhecidos, as criaturas se lhes tornam intermediárias. E é a essas que Jesus lamenta com severidade, porquanto estão escrevendo o capítulo obscuro do seu porvir, no qual defrontarão os frutos apodrecidos das atitudes anteriores que ora lhes exigem recuperação. Como é sempre mais difícil reeducar, reparar e refazer, o discurso de advertência tem cabida, ajudando o indivíduo a poupar-se, mesmo que com austeridade, de muitos prazeres que são de natureza primária e perversa, do que os fruir e passar a viver sob o adoçar da consciência intranquila e do coração angustiado. Afrânio? A Joana fala uma coisa. Oi, tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Não, eu não sabia se você estava me ouvindo. Não, estamos sim. Veja bem, é mais fácil prevenir. Afrânio, o que é assodar? Que consertar. A vovó sempre foi, hein? A voz falhou. Oi? Vocês estão me ouvindo? Então. Você perguntou o que é assodar? Coisa, não precisa chegar perto. Assodar. Tá, ela botou ali, ó. Do que usufruir e passar a viver sob a assodar da consciência. Porque, veja bem, a consciência vai estar sempre intranquila, sempre pesada. O assodar é isso. Digamos que podia botar aí, açoitar a consciência. Tá. Poderia ser esse, o sentido da... Não sei o que é assodar no real, mas o sentido é esse. Tá? O assodar é isso aí. O que ela está falando aqui sobre essa questão do reeducar, reparar e refazer. Porque, veja bem, quando nós comentamos aqui ainda há pouco que Jesus é um espírito que cresceu em linha reta, porque ele aceitava essa sugestão, né? Olha,
Jesus, não faça isso, as advertências. Toda causa vai gerar um efeito, então tome cuidado no que você vai fazer, vai gerar o que você vai gerar. Toda ação provoca, né, uma ação. E ele aceitava, digamos. Então, colocando ele aqui como exemplo, porque é diferente de nós, muito diferente de nós. Aí nós vamos partir o quê? Para a reeducação, para o resgate. É muito pior. Porque quando nós reencarnamos para fazer alguma coisa, nós temos assim uma gordurinha, digamos assim, para fazer aquilo. Mas como por maldade a gente perde a oportunidade, essa gordurinha vai embora. A gente vai vir no seco mesmo para refazer em piores condições aquilo que nós não fizemos. Aquela questão que o espírito está sempre crescendo em espiral, está sempre passando pelo mesmo lugar várias vezes passa pelo mesmo lugar, até acertar. Tá? Então, esse é o grande problema. Nós, quando ensinar um a 60, 70 anos de idade, infelizmente, é muito difícil. Eu lá em Serra dos Emauréis, na casa ao lado da nossa, lá do meu pai, tinha uma escolinha do Mobral. Hoje eu ficava triste vendo aquele senhor, aquela senhora lá, naquela dificuldade, né? E achava lindo a paciência das professoras. Aquilo ali realmente era lindo, eram muito pacientes. Então, educar não é difícil, reeducar é complicado. Entra na questão até dos nossos... Eu dei aula no Mobral, lá em Itamaraju. Tinha senhorinhas que diziam que o pai não deixou ela ir para a escola para não escrever bilhete para o namorado. Eram as coisas incríveis, né, que aconteciam antigamente, né? O senhor lá ensinou elas a escrever o bilhete para o namorado. Aí eu ensinei a ela a escrever o bilhete para o namorado. A senhorinha viúva não queria mais saber de nada. A maioria delas era tudo viúva. Escrever bilhete para quem? Ó, eu olhei aqui, assodar. Assodar é um verbo, tá? Então, está relacionado com aumentar a rapidez, presteza, ritmo, velocidade, acelerar, apurar. Isso, e aí está escrito aqui assim: apressar-se em demasia, levar a agir ou agir de modo inadequadamente rápido, precipitar-se. E mais abaixo, falando em relação a assodado, eu acho que a gente fica mais perto, que foi instigado. Tá? Mas veja bem, tem muito sentido aqui. O assodar da consciência intranquila, ou seja, o apressar, né? Até, digamos, como é que vamos falar? Adiantar o processo dessa consciência intranquila. É isso mesmo. Tá certo. O problema do escândalo é consciencial, né? E a gente tem uma certa dificuldade de usar a consciência quando a coisa é contra nós, ou, entre aspas, assodar é agilizar, é a consciência, que é para poder realmente ter a realidade do que são os escândalos, né? E para a gente, quando fala em consciencial, quando fala em consciência, dificuldade da gente consciência para funcionar, que é um negócio sério. É isso aí. Boa noite, Carol. Boa noite. Alguém mais comentou alguma coisa? Essa voz é da Consuelo ou da Carol? Não, quem falou boa noite fui eu, que falei boa noite para Carol. Tô eu e minha mãe no mesmo computador. Ah, é? Nossa Senhora. Vamos lá. Uma fumacinha daí. É por isso que eu vi a fumaça saindo daí.
O seu Quando, Roberto, é por isso que ela se mudar para aquele lugarzinho mais frio, chove mais, entendeu? Para pagar. Vamos lá, gente? quando o indivíduo escandaliza, prescreve para si mesmo consequências lastimáveis, sendo conduzido a percorrer o caminho de volta com aqueles a quem feriu, ou enfrentando os acidentes morais que foram deixados no transcurso dos seus atos. É o que nós, principalmente isso é muito dentro da família, né? Está aqui, né? Prescreve sendo conduzido a percorrer o caminho de volta com aqueles a quem feriu. E Jesus nos dá um conselho, né? Tem uma passagem do Evangelho que Jesus fala, né? Sobre essa questão do perdão, né? Não é perdão, não, que ele fala, enquanto estás a caminho, né? Como é que ele fala, meu Deus? Enquanto estás a caminho. Perdoa o teu inimigo enquanto estás. Com os teus inimigos enquanto estás a caminho. Porque enquanto estás encarnado. E senão vai voltar e a situação ele vai explicar, né? Que pode vir, você vai ser levado ao juiz, condenado, e aí haverá choros e ranger de dentes, né? Porque choros e ranger de dentes não é mais bem uma prova, é uma expiação. Então, né, o conselho que ele nos dá é esse. A Joana reforça isso aqui. Né? Quando a gente escandaliza, né, pode não ser grandes coisas esse retorno. É isso? Vamos lá, gente? Alguém quer falar? Não, vamos embora, Elisa. Elisa? Está sem sonho. Já bem. É necessário, por enquanto, a ocorrência do escândalo e das suas sequelas morais e espirituais, porque dessa maneira as criaturas passam a considerar a profundidade do significado existencial, que é todo elaborado em compromisso de dignificação e de engrandecimento moral. Pode continuar, Elisa. Um campo não lavrado se torna pasto de miasmas ou de morte. Área desértica, selvagem e pantanosa, aguardando o arado e o dreno, conforme for o espaço de que se disponha para semear e cultivar. Ou seja, esse campo não lavrado é justamente no campo, digamos, dos nossos sentimentos ou emoções, que ainda mandar mais em nós. Tá? Então, esse campo não lavrado, que ela está falando aqui, Você travou. vai criar problemas para nós. Não, nós podemos. Oi, estou ouvindo. Estou gravando? Sou eu, Consuelo. Olha só, Fran, tirar minha imagem. Esse dreno, esse campo não arado seria o quê? A falta de perdão, de gentileza, de bom tratamento ou não? É tudo que você faz, o erro mesmo. É relativo aos nossos sentimentos ou emoções, né? O que a gente alimentar mais. Sentimentos é uma coisa mais nobre, tá? E emoções é mais pelo lado das emoções. Ou seja, esse campo não lavrado, nós vivemos nas emoções, nas paixões, nos vícios. Entendeu? Tá. Entendi. Se a gente não lavrar, não tornar esse campo produtivo, tá? É problema para nós, que está comentando aqui. E o problema é para, mesmo que nós prejudicamos os outros através dos escândalos que nós viemos a fazer, tá? Nós não estamos tratando desse local, dessa área. Aí está falando que área desértica, miasma, etc. É isso, um monte de coisa que ela coloca aqui, né? Tá joia? Tá, ok, tá respondido. Aí vai ter uma resposta boa aí.
Beleza? As afeições agressivas e conflituosas no lar ou fora dele resultam das ações escandalosas do passado. Hora de retorno, a fim de que se reabilitem aqueles que geraram as dificuldades, provando o pão amargo do seu vício e da sua insensatez. Então é isso aí que é o drenar esse campo, tá? É a pessoa se reabilitar, né, perante aqueles que geraram as dificuldades ou que nós geramos as dificuldades para eles. Essa é a engrenagem do campo, tá? Que ela está comentando ali. Ela Mas como é que você faz isso? Por exemplo, aqui que ele fala da família, né, e tudo. Se esse conflito está dentro do lar, se a pessoa internamente sabe, por exemplo, que um pai fez muito mal àquela filha, né? Foi ele que fez, ele tenta, mas como ela que recebeu aquele escândalo, ela que foi maltratada, ou seja o que for, o que aconteceu com ela na vida passada, ela não consegue perdoar. Ele vai conseguir consertar isso? Se ela não dá o perdão para ele? Aí ele vai utilizar o quê? Da aproximação. Agora ela continua não arando o seu campo. Esse que é o grande problema. Ela já foi vítima, tudo bem, mas está na hora dela começar a drenar o seu campo, tá? Olhar suas emoções, trabalhar suas emoções. Agora tem que haver também, lógico, os dois participarem do processo. É um processo meio complicado, mas com o passar dos anos a gente consegue. É muito complicado, mas consegue sim. O Divaldo contou uma história que tinha uma menina lá em Salvador que de vez em quando ele ia visitar, uma vez ele estava no portão, olha só que história, hein? De repente ela olhou para o Divaldo, estou sentindo que ele está chegando. O Divaldo olhou, a cara dela de ódio, né, de raiva. Aí, passado um minuto, quem vira a esquina? O pai dela. Olha só a situação desses dois, morando juntos. Mas o Divaldo ajudando, ela também, né, aprendendo e vivenciando um pouco da doutrina, ela começou a procurar, o que o Divaldo falava, procure algo em teu pai de bom. Ele não pode ser todo ruim, ele deve ter algumas virtudes. E foi trabalhando isso dentro dela. O Divaldo foi, né, o arador do negócio, né? Foi drenando o campo. Aí ela foi aceitando, foi vendo que o pai tinha qualidades, no final estavam amigos. Durou muitos anos esse processo. Porque quando chega a um ponto desse da menina sentir o pai à distância, porque nós somos espíritos. O corpo físico não sentiu nada, mas o espírito sentiu as vibrações do outro se aproximando. É o caso que nós vamos estudar no livro No Mundo Maior, tá? A famosa epilepsia. O que é a epilepsia? O encarnado sentindo chegar próximo os desencarnados a quem ele tem algum problema. E principalmente esse encarnado, como espírito, está num processo de culpa, tá? De remorsos. Aí nós vamos estudar, é o caso Marcelo, eu não me lembro o capítulo, está no Mundo Maior. Então, mais ou menos isso que a menina tinha, encarnada com o encarnado, uma coisa interessante. Tá? Nós, espíritos, temos coisas que nós não sabemos explicar. É melhor nascer assim, né, Fran, do que você ser um obsessor do outro, né? É uma oportunidade melhor nessa, né? Você nascer como filho do que ficar obsessor do outro o tempo inteiro, né? O reconcilia-te com o teu adversário. Quer dizer, não houve a reconciliação durante a encarnação, enquanto estás a caminho, que é a encarnação. Mas houve depois, né, as situações, a necessidade botou todos para reencarnar no mesmo lar, sob o mesmo teto. É mais fácil, assim, a reconciliação, né? Do que um encarnado, o outro desencarnado, né? É uma luta, mais fácil. E geralmente também os desencarnados vão acabando nascendo próximo ao seu, né, aos encarnados que, né,
seus inimigos encarnados, digamos assim. Acontece muito isso mesmo. E dentro de casa, né? Começa a criança, quando chega, já quebra um pouco, mesmo que a pessoa sinta, né, alguma aversão, mas começa, né, a ingenuidade, a inocência da criança. E no final, graças a Deus, acho que a maioria dos casos dá certo. Quando não dá certo também, a gente vê alguns casos aí, né, na mídia, infelizmente, que foram, né, casos que não deram certo, e o resgate vai ser um pouquinho pior. Não é porque Deus quer ninguém, é porque há necessidade, né, sobre a vara, né, digamos assim, sobre a força de se reunirem. Fala, Cláudia. Fala. No sábado agora, uma amiga minha que faz parte de um grupo também espírita, né, um centro espírita, ela me convidou para assistir lá como é que eles fazem tudo. Aí, né, eu fui participar do estudo. É um estudo também. Aí uma moça aí teve a prece e tal, aí a moça ela ia falar sobre uma parte da Bíblia, do Evangelho, que fala da vingança. Eu não sei se foi da Bíblia ou do Evangelho, que fala sobre a vingança. Aí, no final de tudo, ela explicou sobre a vingança e tudo. Aí, no final, ela foi dar um exemplo da vida dela aqui encarnada agora, né, com o pai dela. O pai dela estava muito doente e estava morando com ela. E, no final, teve um dia lá que ele chamou ela lá, aí falou assim, quero falar com você. Aí ela falou, o que é? Ela dava comida para ele todo dia, né? Mingau, fazia tudo. Aí ela, o que é? Eu tenho que trabalhar. Aí ele falou assim, não, eu quero falar com você que você me magoou muito nessa vida, mas eu também te magoei muito, e adeus. E aí ela saiu, foi trabalhar, quando voltou ele já estava morto. Aí eu falei assim, gente, eu pensando, eu não falei nada, né? Eu pensei, acho que ela não perdoou ou ela está muito magoada ainda, porque a fisionomia dela, entendeu? Mostrava isso. Mas ela falou que já saiu do lance da vingança, porque esse espírito pode ter sido de outras encarnações, se vingaram um com o outro. Nessa encarnação, ele falou, eu te magoei, você me magoou, e eu espero que você me perdoe. Adeus. Aí é um caso, né? Só os espíritos pelo lado de lá que vão saber o que vai acontecer depois, né? Com certeza, talvez voltem junto algumas vezes até o negócio. Tem um livro chamado Párias em Redenção, do espírito Victor Hugo, do Divaldo. É um livro até grosso, que é um livro com muita né, essência, muita coisa. A história toda se resume entre três espíritos, hora encarnados, hora da, que uma mulher e dois homens, tá? E esses homens estavam sempre junto a ela e ela sempre armando alguma, e eles se odiavam. Todo o livro é isso, e a mãe deles, no plano espiritual, hora encarnada, hora desencarnada, que era uma santa tentando. Bom, no final, o que aconteceu? Essa mulher que prejudicou muito eles, começou na França, acabou aqui na favela do Rio de Janeiro, ela teve os dois como um filho. Só que ela, a primeira coisa que quando nasceu cego e o outro sem a perna, ela não aguentou a expiação, ela abandonou os dois, largou para lá. Olha só que coisa, ela falhou feio aí. Quer dizer, quem sou eu para falar isso, falhou feio, não sei, né? Mas a impressão que dá é essa. E os filhos, o sem perna precisava das pernas do cego, e o cego precisava dos olhos do sem perna. Começaram a ser moradores de rua, pedintes, juntos. Durante mais de 400 anos eles se odiaram, tá? E desencarnaram logo, viveram muito nessa situação, né? Talvez tenham desencarnado com menos de 20 anos de idade, mas quando chegaram no plano espiritual, um já olhava para o outro de uma
outra forma. Ali começou a amizade entre os dois. Tá? Então, as leis de Deus, tá, são maravilhosas. Por isso que a gente vê de vez em quando num carro escrito família. Uma ideia genial de Deus. Onde vai acabar com esses nossos conflitos? Geralmente dentro de 4 paredes, no mesmo lar. Tá legal? Isso é normal, digamos assim. Feliz é aquele que tem uma família toda de santos. Né? Todo mundo doce. Oh, que legal. Um dia eu terei, daqui uns 1000 anos. Alguém quer falar alguma coisa? Só fazer uma calda e botar todo mundo dentro. É isso? Todo mundo doce. Vamos lá, então. Agora, Fran, deixa eu te perguntar, existe família de margarina? De anúncio de margarina? Não, né? Assim, Todo mundo muito bem, todo mundo muito feliz, todo mundo sem problema um com o outro? Não, né? Até que... Não tem como, né? Já que nessa vida aqui é resgate, não tem como, né? Tem até quem acha que tem a família de margarina. Não. Mas acho difícil. É meio complicado, não. Provas e expiações eu acho difícil. Até na família que tem um especial, que é o melhor, sempre tem o que não é. Então, para começar, a minha não é de margarina, que começa por mim, né? Então... eu sou o torresmo no meio da margarina, digamos assim. Não dá, porque se a gente vem aqui para resgatar, não tem como, né? Não, mas tem pessoas que os espíritos já estão mais, assim, mais equilibrados, mais harmoniosos, né? Harmonizados, que é assim, mas é que eu estou procurando, né? Aí sabe, a família do Chico, transtorno puro. A família do Divaldo, transtorno puro. Família do Raul Teixeira. Nós estamos falando de expoentes dentro da doutrina. O Haroldo Dutra, todo mundo sabe a história dele, né? A mãe dele sonhava vir para Belo Horizonte estudar, se empregou na casa lá de um pessoal do banco, trabalhava no banco e tal, e bonitona, novinha, 18, 19 anos, o filho do dono da casa engravidou ela. E após engravidar, o cara, não, expulsaram ela, deram dinheiro e mandaram ela de volta lá para o interior de Minas, que ela é do interior de Minas. Tá, ela teve um filho, que é o Haroldo Dutra. Tá? Não sabia. E o Haroldo dessa luta, o Haroldo é juiz de direito, estudou, fala alguns idiomas, está fazendo agora pós-graduação em neurociência, etc. E o que eu achei muito bonito do Haroldo, porque uma coisa é você falar aqui. Achei muito bonito, talvez vocês também não saibam disso. Um dia desse eu gosto de ver o Haroldo, eu gosto muito da parte de evangelho dele, né? Agora da neurociência ainda não me agarrei, não, mas eu achei legal. Fui ver uma palestra dessa dele aí, né? E de repente ele, isso aqui é meu pai. Ele abraçando o pai numa boa. Quer dizer, ele não guardou mágoa nenhuma. Olha que coisa legal. Ele passou para a gente o seguinte: faça o que eu falo, né? E faça também o que eu faço. Foi muito bonito. Ele vive muito bem com o pai. O problema é que o homem, entre a mãe dele e o pai dele, ele não vive bem. É um cara que está tranquilo, sem problemas, ansiedade, depressão, nada disso. O Haroldo é um cara tranquilão. Quem conhece ele pessoalmente, eu não conheço, mas meu irmão conhece, diz que é aquilo mesmo que está nos vídeos é o Haroldo. Né? Quer dizer, é isso que nós devemos fazer. O Haroldo fez. Mas nós ainda não conseguimos. Então, o Haroldo é um espírito de uma vivência muito... Né, um espírito, entre aspas, todos nós somos antigos, vamos falar bem antigo. O Haroldo é algum fariseu da época de Jesus, tá? Algum dos que mandaram ele para a cruz, pode ter certeza disso. Posso estar falando bobagem, mas o Haroldo é um fariseu escrito. Né? Mas engraçado, né, o Afrânio, é que na família sempre tem esses, por exemplo, nossa, eu sempre briguei muito com meu pai, com a minha mãe, eu brigava horrores, né, e tudo. Mas, gente, quando eu perdi os dois,
Nossa, eu vi como eles eram pais maravilhosos, uma saudade assim incrível, uma coisa. Eu falei assim, nossa, acho difícil ter pai e mãe igual aos meus, sabe? Eu acho que Ah, eu jamais conseguiria ser uma mãe igual minha mãe foi para mim. a nossa rebeldia é o nome disso. Tá? Nossa rebeldia. Vamos lá? A única maneira de construir-se o futuro ditoso é extirpar dos sentimentos o egoísmo, esse grande responsável pelos males que se multiplicam em toda parte, substituindo-o pelo seu antagonista, que é o altruísmo, gerador de bênçãos e estimulante para o crescimento moral daquele que o cultiva. Olha só, depois, não vou ler aqui não, para não perder mais tempo, pergunta 917 do Livro dos Espíritos. Vocês vão ler a resposta dessa pergunta, tá? E vai entender porque ela fala que a única maneira de construir-se o futuro ditoso é extirpar o egoísmo, tá? Vamos lá, vocês construir-se o egoísmo, certo? Vamos lá, Elisa? Na conduta de sombra espessa do passado, muitos místicos, atormentados pelo masoquismo, levaram a severa proposta de Jesus ao pé da letra, procurando amputar os órgãos que provocaram anteriormente danos ao próximo, esquecidos de que esses prejuízos são sempre de natureza moral, permanecendo esculpidos naqueles que os operam. Pô, eles tiravam Ou o seja, órgão a do outro e pessoa ficavam com a responsabilidade, né? e não melhorava aqui, que era a causa de tudo. Tá? Isso que ela fala aqui, né? Permanecendo esculpidos naqueles que os operam. Ou seja, não foi retirado, não foi retirado. O problema é que nós achamos que o externo é que vai fazer a salvação. Não é. É o interno que vai nos libertar do problema. Trabalho interior, trabalho dentro de nós. Essa necessidade de sofrimento, de castração, de amputação, está superada pela razão, pelo discernimento, que demonstra as excelentes oportunidades que se podem fruir utilizando de forma positiva e edificante, face às necessidades de toda a natureza, que são encontradas a miúde, aguardando socorro e orientação. Não é que eu não acompanhei, né? Mas é que hoje que ela está falando que hoje nós já não usamos mais isso, que a nossa razão já não leva, né? Mas de toda forma nós estamos ainda no final ali, né? Aguardando socorro e orientação. Ou seja, nós ainda precisamos muito das orientações. Nós precisamos geralmente isso que nós estamos recebendo hoje, trabalhar, veja bem, nós estamos trabalhando o externo para modificar o interno. Nós estamos esperando que o externo nos salve, vai nos ajudar, vai nos dar material para essa mudança que nós precisamos. Né? Vamos lá? Qual a utilidade de amputar-se a mão que esbofeteou, quando ela não pode recuperar moralmente aquele que foi ultrajado? E como amputar o pensamento vil, senão através da disciplina que cultiva aspirações enobrecedoras e induz a condutas de liberdade? Aí está falando do canhoto, viu, Elisa? Né? Não amputou a mão, mas veio canhoto, né? É isso aí, é o que ela falou lá na frente, né? Se o problema da onde, a ordem partiu da onde para que eles esbofeteou o outro. A mão sozinha não vai fazer mal a ninguém. Há um espírito por trás.
Ele é que tá, né? Ele é que vai causar todo o mal. Não é a mão, não é o olho, não é o nariz. Então, não... E Jesus, quando fala que é melhor entrar sem o olho, sem a mão, ele está justamente querendo que a pessoa, né, preste atenção nisso. Preste atenção que o espírito que tem que ser tratado, ele está doente. Essa é a grande realidade. Por isso que os espíritos superiores nos olham, né, com aquele olhar, crianças. E a maioria de nós, infelizmente, Jesus também fala, não vim para os sãos, mas para os doentes. Vamos lá, gente? Alguém quer falar? Pode falar. Fran, e os pensamentos também, né? Os pensamentos que ela está falando aqui, viu? São os pensamentos negativos, ruins, né? A gente tem que mudar os pensamentos também, né? É claro, Que é do pensamento que começa tudo, Cláudia. É lá que é tudo. Porque quando a pessoa dá um bufetão em alguém, poxa vida, se eu pensei e vou agir, que culpa tem minha mão? Verdade. Que culpa tem meu olho? Se eu vi uma coisa e provoquei, criei fiz uma calúnia, né? Vi algo e inventei outra. Minha língua. Vem pelo pensamento mesmo, verdade. Tudo pelo pensamento. Tudo nasce no pensamento. E cria a vida nos nossos atos, que é o pior. Valeu, essa questão do pensamento entra aqui em cima, no próprio texto aqui em cima, onde diz assim, se torna um pasto de miasmas ou de morte, área desértica, selvagem ou pantanosa, aguardando o arado e o dreno, conforme for o espaço que se disponha para semear e cultivar. A mudança de pensamento. A gente pode preparar o solo, mesmo que ele seja ruim, a gente pode mudar aquele solo com as nossas atitudes. O solo seria a mente, né? E quando você pensa bem, você age bem. Se você não pensa bem, as suas atitudes se refletem no seu pensamento, reflete nas suas atitudes, ao contrário. E ele fala aqui assim, bem aqui, olha, o futuro ditoso é extirpar dos sentimentos o egoísmo. O egoísmo engloba uma grande quantidade de sentimentos do nosso dia a dia, das nossas atitudes, que a gente não presta atenção, que é puro egoísmo nosso, né? Quando a gente parar para pensar nesse campo, nesse pasto de miasmas, a gente vai entender que uma palavra, que é o egoísmo, engloba várias coisas do nosso dia que a gente não consegue parar para pensar. Não estou falando isso a vocês, não. Estou dizendo eu também. Todo mundo é assim. Que a gente vai no dia a dia embolado, né? Eu pensei que estivesse falando de mim. Pode ser também. Por isso que eu falei para ler a pergunta 917, que é muito interessante. Vai ver o tanto que o nosso egoísmo, porque nós somos tão egoístas. Tá? Vai ver que tudo está englobando isso. Tá? Depois vocês não deixem ler a pergunta 917. Se a gente for ler aqui, vai perder muito tempo. Tá? Aí vocês vão entender isso que a Elisa acabou de falar. Tá joia? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então vamos continuar. Os vícios, que são heranças do primarismo ancestral do ser, necessitam de correção mediante o esforço empreendido para a aquisição de novos costumes, aqueles que são saudáveis e contribuem para o bem-estar. O negócio de vício é uma coisa interessante. Hoje nós estamos vendo muito pessoal falar, sou vegetariano, sou vegano, etc. Né? E eu estou vivendo isso. Apesar que eu não sou nem vegetariano nem vegano, mas na minha casa tem dois que inventaram isso. E eu estou vendo, eu estou aprendendo, gente. Estou aprendendo. Eu estou vendo que muitas coisas que meu filho fala tem razão, tem um porquê de ser. E estou vendo que realmente comer carne é um gesto realmente ainda muito primarista. Primarismo, né? Primarismo. De nossa parte. Sei que muitos
de nós precisa, etc. Não estou falando sobre isso. Mas eu estou falando o seguinte, poxa vida, um dia desse eu fui no mercado com um amigo meu, né, na hora do almoço, fui lá para almoçar, fomos dar uma olhada lá dentro. O cara me puxou para correr lá para o açougue. E aquilo me choquou. Eu não sou vegetariano, mas a forma que eu fui levado para o açougue, aí eu comecei a me tocar. Isso foi um aprendizado para mim na hora, gente. Tá? Então, esse é um vício que eu estou falando. Um dos vícios que nós trazemos conosco. Tem os outros. Isso eu estou falando um vício da matéria, né? Da gula, da alimentação errada. Eu concordo que a alimentação hoje pela carne está errada, mas eu ainda não consegui ainda abandonar, mas quem sabe na próxima, né? E outras coisas mais, que a gente vê que são coisas que nós trazemos conosco há milênios e a gente não consegue largar. Esse é o grande problema. Mas nós temos que fazer um esforço e, né, fofocar. A fofocar entra aqui também, no pasto cheio de miasma. É tão gostoso, né? Fofoca espírita. Oi, Elisa. Tudo bom? Tudo bem. Elisa, temos que orar muito pela Cláudia. Ela é mesmo, orar pela Cláudia. Mas ela não resiste. Mas por que você está falando isso? É verdade. Quando a gente vê, já falou. É bem por isso que eu sinto a orelha esquentar aqui, ficar vermelha. Nossa. Aproveita e fala, é tudo mentira, tudo mentira. Fala aí. É tudo mentira, é. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá? Seria um absurdo, é isso que você está falando? Seria absurdo um homem de excelente lucidez arrancar-se um olho, porque é instrumento de inveja daquilo que observa, sendo que é no espírito que se encontra a maleza, a mazela, a inferioridade moral, a ambição desmedida de possuir o que outrem percebe. Continue. Extirpar o órgão de forma alguma altera o sentido mental do comportamento, enquanto que necessário é corrigir a ótica emocional para tudo visualizar com alegria e gratidão a Deus, eis a forma mais exequível para a superação das dificuldades enraizadas no ego discriminador. Não é o olho o problema, é a mente. Né? E por falar em mente, o obsessor aqui no prédio está um cheiro forte aqui pela minha janela agora de carne assada, tá? Só porque eu fui falar. Isso é coisa de obsessor. Tá que nem ontem na minha mãe. O cheiro do churrasco começou. Aí foi indo. De repente, a gordura vai pingando na churrasqueira, né? O cheiro vai ficando péssimo, cara. O cheiro que estava entrando pela casa da minha mãe era horrível. Parecia que estavam queimando pessoas vivas. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Não divida esse cheiro com ninguém, viu? Tem que deixar de ser carnívoro. É. Viu? Deus mesmo. Vamos lá, Elisa. As alegorias do mestre demonstram a sua profunda sabedoria de esconder da letra que mata o espírito que vivifica, porque os seus eram ensinamentos para todos os períodos e tempos da humanidade, não somente para uma fase do processo evolutivo do ser humano e do planeta terrestre. Então, esse evangelho que nós temos aqui, que quando a gente começa realmente a vivê-lo, tá? A vivenciá-lo no nosso dia a dia, que significa a vinda de Jesus para nós, tá? Ele é atemporal. Daqui 10 mil anos, ele está valendo, tá? As suas letras terão a mesma força. O que é que os espíritos puros fazem, pelo que a gente lê, escuta? Né? Viver o que Jesus ensinou, que Jesus passou?
né? Já estão em outros orbes, em outros lugares, vêm aqui, reencarnam como missionários, passam por as dificuldades do planeta, mas mostrando para nós que existe uma outra forma de viver. Abrem mão de tudo, não são egoístas, eles mostram tantas virtudes para a gente. Só que para a gente, né, a gente fica olhando, é uma coisa assim até absurda, né? Por exemplo, eu ver o Gandhi, vou libertar a Inglaterra, chegar para libertar a Índia da Inglaterra, chegar para a mulher aos 38 anos, olha, sexo nunca mais, eu até te dou carta de divórcio. A minha energia é para isso, não é mais para isso. Poxa vida, 38 anos aqui no planeta, não, as pessoas estão com a mente aonde ainda, não é verdade? E a gente vai vendo um monte de coisa aí, vícios primários. Olha só o que a Joana falou aqui, sobre os vícios que nós carregamos de milênios. A Elisa saiu, né? Então tá isso aí. Tudo isso. Se a gente for começar a conversar aqui, vai surgir várias coisas que nós carregamos que para a gente ainda parece que é necessário, mas que nós já podemos começar a viver sem isso. Certo? A Elisa voltou? Não. Bom, se ela não voltar, eu termino. Vou lendo aqui até ela aparecer aí, tá bom? Nada ainda. Vamos lá. Penetrando nos arcanos do futuro, ele podia... A Murdinha está aí, né? Ô, prima, lê então, prima. Tá calada aí, quietinha? Oi, primo. Posso continuar? Sim, pode. Me achou aqui, né? Eu estava bem quietinha, eu sou pequenininha. Na rede aí, né? Me achou, pois é. Poxa. Vamos lá. Penetrando nos arcanos do futuro, ele podia prescrutar a sua essencialidade e cultura, deixando desde então exarados os códigos de respeito pela vida e de integração na consciência cósmica. A visão da unicidade. Falar sobre Jesus é isso aí. Porque ele conseguia, né? Ele viveu naquela época, conhecendo todo o nosso passado e nos ajudando digamos assim, a fazer o futuro. Ele tinha consciência de tudo isso aqui. Havia, né, códigos de respeito pela vida e da integração na consciência cósmica. Nós falamos sobre níveis de consciência há algum tempo atrás, né, que um psiquiatra sueco, né, colocou para nós 5 níveis de consciência. Nós estamos mais ou menos no terceiro. Tá? Nós estamos acordando. Tá? E mais temos que estão dormindo sem sonhos, os que estão dormindo com sonho, os que estão acordando, os que estão acordados. Aí a gente vai botar um Gandhi, um Chico Xavier, e a consciência cósmica. Aí já são espíritos altamente evoluídos. Esse cara está colocando aqui, como ele quer integrar a gente nessa consciência. Olha só que legal. Tá nos despertando mesmo, não é acordado, não é despertado. Consciência desperta o nível, é isso mesmo. Vamos lá, Lundinha? Vamos lá. A visão da unicidade das existências em uma psicologia superficial torna absurda a lição do mestre a respeito dos escândalos, bem como outras de notável atualidade, se confrontadas com a doutrina dos renascimentos corporais, que contém a sementeira dos atos e a sua colheita, a realização em uma etapa e o seu reencontro em outra, constituindo um método educativo e salutar para o desenvolvimento de todos os valores éticos que jazem adormecidos no ser profundo, aguardando os fatores propiciatórios ao seu desenvolvimento. Então, Jesus nos via como um espírito com potencialidades. Quando fala aqui adormecer, primeiro fala da questão da vida única,
A maioria dos ensinos de Jesus, tá, não dão certo se a gente for pensar como pensa grande parte da humanidade, que nós só temos do berço ao túmulo, acabou, só temos uma vida. Tá? Quando nós pensamos assim, vamos ter muita dificuldade em entender o Evangelho. Tá? Mas o que ele fala aqui é que Jesus, mesmo para esses, acreditavam que aquilo lá, os valores éticos que jazem adormecidos no ser profundo, está lá no inconsciente. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde estão gravadas as leis de Deus? A resposta é na consciência, estão lá. Aí depois vem a letra A, que vai perguntar, mas por que nós não conseguimos colocar essas leis para fora? Aí os espíritos vão responder, porque vocês já se esqueceram ou são rebeldes. É a opção 2 para a gente. Somos rebeldes. É isso. Mas para aqueles que ainda acreditam na vida tal, que estão em outro nível de evolução, outro nível de consciência, Jesus estava trabalhando justamente o que estava adormecido lá deles. É tão profundo o ensinamento que mesmo a pessoa não entendendo agora, um dia vai dar aquele insight, né? Agora eu entendi. E está lá dentro. Certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos encerrar o último parágrafo. Parágrafo. Enquanto o ser humano não se liberta dos prejuízos morais a que se entrega, cabe o lamento do mestre. Ai do mundo por causa dos escândalos, em face dos infelizes efeitos que deles decorrem. Fim. Alguém quer comentar algo? Ninguém? Ninguém está preocupado com os escândalos. A leitura foi clara, junto com as suas observações. Eu acho que a gente não tem nada para acrescentar. Nós estamos na nossa caminhada, graças a Deus, parece que está começando, mas está, né? Porque essa que às vezes falou aqui nesse final de texto, consciência cósmica, a gente vamos olhando para frente, consciência cósmica, tá? Vamos falar de Buda, de Jesus, de Sócrates, etc. Mas nós olhamos também para trás, onde nós já passamos. Ou seja, todos nós, né, de acordo com as leis, de acordo com a criação de Deus, somos, né, perfectíveis, né? Somos destinados ao progresso, ao bem, à angelitude. E Jesus veio justamente despertar isso na gente. Aquilo que, né, estava adormecido, está ainda adormecido dentro de nós. É muito legal, né? E a Joana vai esmiuçando, a gente vai entendendo, vendo coisas que a gente não conseguia ver. E simples, né? É uma forma bem simples. Bem simples. Mas é isso aí, tá? Juízo, se quiser desligar, tá joia? Obrigado aí por gravar. E para todos uma boa noite. Alguém quer comentar alguma coisa? Fazer algum comentário? Perguntar alguma coisa? A gente chega à conclusão pura que é tudo consciência. Pô. Tem jeito. Você tem que ter consciência da sua reforma íntima para poder realmente avaliar os escândalos. Senão a gente não consegue. De jeito nenhum. A gente não consegue de jeito nenhum entender realmente, porque é aquilo, a gente é porque nós estudamos espiritismo e a gente fica nessa preocupação de procurar errar o menos possível. Mas quem não conhece não conhece. Não conhece. O senhor falou bem. Não conhece. Ô, Jô, se quiser desligar, pode desligar, tá? Tá gravando aí. Continua, senhor Alberto. Aqueles que não conhecem, né?
eles vão ter que realmente um dia acertar os ponteiros. Mas ele não conhece. Agora, pior é para nós. Já conhecemos, estudamos, comentamos e continuamos. Assiste um estudo como esse de hoje e a gente começa a tomar consciência de que, caramba, já passamos tanto tempo, cutucamos o pé do Cristo com a nossa lança, o baixo lá fazendo cosquinha no pé dele, enquanto ele estava na cruz. Assistimos aquilo tudo, contribuímos para aquilo tudo e ainda não nos acertamos. Esse aqui é o problema. É isso aí. É o grande problema nosso. Alguém mais comenta alguma coisa? Ninguém? Todo mundo mudo? Ai dos escândalos, hein? Ai dos escândalos, exatamente. Ai dos escândalos. Ai dos escândalos, né? Vamos tomar consciência disso. Ai dos escândalos. É isso aí. Nós precisamos tomar consciência disso. A Elisa deve ter caído lá o sinal dela de internet, né? Ela não voltou, né? Mas tudo bem. Naquela passagem que você comentou, que Jesus já conhecia todos nós, ele já me conhece desde Capela. Olha a Elisa chegando aí. Finalmente a Elisa chegou. Né? Rapaz. Que luta para voltar, hein? Caramba. Nós falamos aqui agora, deve ter caído aí o sinal, né? Nossa, eu tô tentando, já ia desistir. Eu tô pedindo a Ju para ela parar a gravação, mas ela não sei se não está